Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos e você é muito bem-vindo aqui. Hoje nós vamos falar a segunda parte da aula sobre a Reforma Protestante, né? Finalizando aí, então, as nossas 10 aulas, né? 10 semanas aprendendo sobre a história da igreja. Nós demos uma pausa na semana passada para falarmos sobre a Páscoa, né? Para falarmos sobre o verdadeiro sentido, significado da Páscoa. E hoje nós retomamos a segunda parte da reforma e finalizamos aqui então essa série de aulas. Espero que você tenha aprendido, espero que esse conhecimento aqui passado para você tenha agregado aí com a sua vida. Eu quero poder orar, feche teus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa semana que o Senhor nos deu, muito obrigado por essa oportunidade de falarmos acerca, Senhor Pai, da nossa história, da história da igreja, da história do teu povo. Pai, em nome de Jesus, me dê sabedoria necessária para falar com os teus filhos, me dê a simplicidade necessária para alcançar, Senhor Pai, o coração de cada um que me ouve, que me vê. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer já no início dessa aula por essa temporada, por essas 10 aulas, 10 semanas, aprendendo sobre a história da igreja. Que nós possamos hoje, com a ajuda do teu Espírito, Senhor Pai, finalizar esse ciclo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, você que então assistiu aí as 10 aulas, né, de forma especial a aula da Reforma Protestante, viu que nós falamos um pouco sobre a vida de Martinho Lutero, né, quando ele nasceu, como que ele se transformou monge. Só para recapitular aqui, você lembra que um raio caiu muito próximo dele ali, por volta dos seus 21, 22 anos, e aí ele faz uma promessa então para Santa Ana que ele viraria monge. Ele vira monge, né, da linhagem augustiniana. Ele então ali aprendendo sobre a Bíblia, lendo a Bíblia, ele tem contato com um texto lá de Romanos, né, que fala que o justo viverá pela fé, se converte e começa a ir contra alguns ensinamentos da igreja naquela época, principalmente a cobrança de indulgência, de forma especial ali por um emissário papal chamado John Tetzel, né, que estava cobrando ali de forma absurda, escancarada as indulgências. E aí, então, ele escreve as suas 95 teses, com o intuito, falamos na aula passada da reforma, com o intuito de atualizar, de trazer à igreja as bases originais da palavra, da Bíblia, né? Com o intuito, na verdade, o intuito de Martinho Lutero não era dividir a igreja, não era criar uma nova doutrina, criar uma nova religião, mas era com que a igreja voltasse à sua forma original. E aí, então, ele vai lá e prega as suas 95 teses, nós falamos sobre isso. Depois, ele vai para aquele assembleia que teve, né, que foi a Dieta de Worms. Ele é sequestrado na saída dessa assembleia por um príncipe que dá ali asilo para ele durante um ano, esconde ele no palácio. Ali ele pode escrever algumas coisas. Ele traduz então a Bíblia para o inglês, para o alemão, perdão, porque o inglês já era Ulrico Zwingli que tinha traduzido. Ele traduz então a Bíblia para o alemão, o Novo Testamento para o alemão. E aí suas 95 teses se espalham com a ajuda da prensa que tinha sido inventada há pouco tempo, anos antes. E aí, então, as 95 teses dele roda ali toda a Europa. Olha só, agora hoje nós vamos falar a segunda parte. E para mim, um dos pontos principais dessa aula é essa primeira parte da aula que nós vamos falar sobre os 5 solas. O que é os 5 solas, pastor? Bom, foram 95 teses. Mas dessas 95 teses, houve-se um resumo, que é esses 5 solas, que são 5 teses, né? Se resumiu todas essas 95 teses nesses 5 solas. São 5 argumentos, né? Resume, então, todas essas teses afixadas lá na porta da igreja de Wittenberg, né, do castelo de Wittenberg, por Martinho Lutero. Vamos lá, vamos aprender quais são esses solas, porque isso, querido, é a base do protestantismo, tá? Se você se considera um protestante, você precisa saber disso. Pastor, se eu precisar resumir algo de todas essas aulas e gravar algo no meu coração, o que eu devo gravar? Você deve gravar os 5 solas, porque é aquilo que nos norteia, tá? É aquilo que dá direção para mim, para você, que somos protestantes. O primeiro sola é sola escritura, tá? O sola escritura, traduzindo aqui para o português, é somente a escritura.
Ou seja, a Bíblia ela está acima de tudo, né? Martinho Lutero ali, nas suas 95 teses, ele está tentando dizer, a Bíblia está acima de tudo, né? Eles acreditavam, e alguns acreditam até hoje, que o Papa, a palavra, a infalibilidade papal está acima de tudo. O Papa é infalível e o que ele fala é mandamento. E aqui, então, Martinho Lutero está dizendo, não é assim. Somente a Escritura, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, aquilo que está na Bíblia que nós devemos seguir. Então, o primeiro sola a Escritura. Segundo sola fide, ou traduzindo somente a fé. Né? Aqui ele está dizendo assim, olha, a salvação é pela fé, não é por obras, a salvação não é por conta da sua oração, através do pagamento das indulgências, a salvação daquele que eles acreditavam estar no purgatório não é por conta do que o padre, o papa, o sacerdote vai orar, é por conta da fé. Eu e você somos salvos mediante a fé, né? Através da graça, pela fé, tá bom? Bom, depois, o terceiro sola gratia, ou somente a graça, também está relacionado à salvação. Nós somos salvos pela graça, não é por mérito, não é por esforço, nem eu e você não merecemos, né? Mas é por conta da graça que todos os dias o Senhor derrama sobre nós. Então, o terceiro sola, o resumo da Reforma Protestante, sola gratia, somente a graça. O quarto solus Christus, traduzindo para o português, somente Cristo, ou seja, só Cristo salva. Não existe outro intermediário, não existe, a palavra é muito clara, não há nenhum intermediador entre nós e Deus, a não ser Cristo, a não ser Jesus Cristo, o justo. Né? Então, o quarto resumo aqui, o quarto sola é solus Cristo, somente Cristo. E o quinto, que é o soli deu glória, somente a Deus a glória. Nós não devemos dar glória a ninguém, nem a pastores, nem a padres, nem a sacerdotes, nem as imagens, somente a Deus a glória, querido. Isso é o resumo da reforma. Pastor, mas de onde ele tirou isso? Da mente dele? Não, da palavra. Isso aqui, quando você vai ler as Escrituras, ler a Bíblia, ler a palavra, você vai encontrar os 5 solas de forma explícita ali. Né? Então, esse é o resumo de toda a Reforma Protestante. Nessas ideias, elas vão resumir a teologia que surgiu contra os abusos, de forma específica ali também contra os abusos da venda de indulgências, entre outros, tá bom? Bom, depois das teses de Lutero, o que aconteceu, pastor? Não parou por aí, né? Não foi somente Lutero, ele, lógico, foi o pai, sim, da Reforma Protestante, porém, a reforma começou a ganhar outros movimentos, né? Os movimentos de reforma. Na verdade, nós não deveríamos chamar de a reforma, mas as reformas, porque foram várias. Deus foi levantando vários homens, já tinha levantado os pré-reformadores, né? Como nós falamos, Savonarola, John Hus, e agora ele vai levantar movimentos, homens que vão fazer movimentos de reforma, ajudando ali então o movimento de Lutero a ganhar força. Por exemplo, na Alemanha surgiu o luteranismo, que foram os seguidores de Lutero, né? Várias pessoas adeptas ali às ideias pregadas por Lutero, e surgiu o luteranismo. Depois, na Suíça, nós falamos também já de Ulrico Zwinglio, que foi responsável também por um movimento de reforma que se juntou ali com Lutero e começou esse movimento, então, na Suíça. Depois, em Genebra, veio um homem de extrema importância para a teologia, que é João Calvino. Depois de João Calvino, saiu um movimento que hoje nós conhecemos como os calvinistas. Né? João Calvino, querido, foi muito importante, porque João Calvino, ele sistematizou a teologia. Então, ele pegou todas aquelas ideias soltas e criou um sistema para estudo. João Calvino, inclusive, os estudiosos, fala que ele foi o mais intelectual de todos, desde Agostinho de Hipona, o mais intelectual ali, que sistematizou, né, que deu começo, meio e fim para aquilo que nós hoje conhecemos por estudo da teologia. Então, João Calvino foi importantíssimo, ele era muito inteligente, muito intelectual, ele estudou, ele tinha algumas divergências ali, em alguns pontos com Lutero, coisas simples, mas
de forma geral, ele concordava com a reforma e ele foi importantíssimo para essa época, tá? Depois, na Inglaterra, surgiu também Henrique VIII, que também foi um reformador, né? Ele teve um movimento de reforma. Então a reforma virou vários movimentos diferentes, não um só. Por isso que nós podemos chamar de as reformas, porque foram várias. É lógico que a mais conhecida aí, o pai da reforma, foi a de Martinho Lutero, que ganhou força, mas todos esses outros movimentos ajudaram, tá bom? Queridos, mediante a tudo isso que nós falamos, em toda a história da igreja, na aula passada, na semana retrasada, né, porque nós paramos aí para falar sobre a Páscoa, e também nessa aula, há muitas pessoas que se dizem, olha, eu sou protestante, a pessoa se intitula cristão protestante, ou cristão evangélico, ou sei lá, o nome que você quiser dar, mas essa pessoa lê muito pouco a Bíblia, ela vive de opinião de outros, né? Ela segue líderes de forma cega, né? Acreditam naquilo que os líderes falam, aquilo que o líder fala vira verdade para ela. Querido, a reforma protestante trouxe para nós esse direito ou essa visão de, cara, peraí, deixa eu ler a palavra, deixa eu pegar a Bíblia e eu ler. Eu não preciso mais agora apenas acreditar naquilo que o meu líder fala. Aquilo que o meu líder fala pode sim ser verdade para mim, desde que ele esteja segundo a palavra. Agora, hoje nós vemos uma linha de pessoas, uma série de pessoas, uma linhagem aí, o cristianismo, os protestantes estão seguindo por um caminho que eles acreditam naquilo que pastores falam. E olha que tem pastores falando barbaridades por aí. Olha que tem líderes, né, pessoas intituladas de bispo, de apóstolos, falando barbaridades por aí, querido. Então nós precisamos tomar cuidado. Você se intitula um protestante? Então, o princípio do protestantismo é o conhecimento da palavra, o conhecimento da Bíblia, que não foi isso que libertou Martinho Lutero, não foi isso que libertou Zwinglio, não foi isso que libertou João Calvino, né? Não foi isso, o conhecimento da palavra. Então, se você se diz um cristão evangélico, protestante, crente, se você se diz assim, então, o primeiro ponto, você precisa ler a palavra, você precisa conhecer a palavra para não ser enganado de novo, porque hoje, se nós fôssemos pensar, nós precisamos de um novo movimento de reforma dentro do protestantismo. Porque nós vemos aí barbaridades, queridos, de pastores vendendo óleo ungido, pastores vendendo água que foi lá no monte orar, pastores vendendo, enfim, mesuzá, uma série de coisas. Não quero entrar aqui em detalhes, mas vendendo esses patuás, que nada difere das indulgências, nada difere dos relicários, nada difere daquilo que a igreja em outro momento fez. Então eu e você precisamos ser livres, ter a nossa mente livre, né? A reforma, então, não foi só sair da igreja católica, mas foi voltar à autoridade da palavra, né? A autoridade da Bíblia, tá bom? E aí, talvez, deixa eu parar aqui e fazer uma pausa para explicar, para falar algo para vocês. Nessas aulas que nós fizemos da história da igreja, eu fiz alguns cortes das aulas e postei aqui no YouTube, né, no Shorts, postei também no TikTok, e aí eu tive uma enxurrada de comentários nos vídeos, né, nos cortes, pessoas dando ali suas opiniões, falando você está errado, porque a igreja hoje faz isso, pessoas inclusive usando nomes que não dá nem para falar aqui, pessoas falando barbaridades. Eu entendo, cada um tem a sua opinião e cada um tem o direito de expor a sua opinião. Eu tentei, na medida do possível, responder aqueles que consegui responder com respeito, com amor, né? Trazendo fatos históricos, não achismo, trazendo também a palavra. Mas olha só, e aí então, o que eu quero dizer aqui para você, o que eu quero resumir, você que me assiste, que vê os cortes de vídeo, seja você luterano, porque eu tive luteranos, inclusive, respondendo, eu tive católicos, eu tive luteranos, eu tive, inclusive, ateus respondendo nos nossos vídeos, e aí eu quero dizer para você, querido, que é meu irmão luterano, que é meu irmão católico, que é meu irmão espírita, enfim, seja a religião que você tem. Talvez você está esperando uma resposta minha. Qual é o que está certo? Quem está certo são os protestantes, quem está certo são os católicos, quem está certo são os calvinistas, quem está certo são, enfim, quem está certo? Queridos, quem está certo é a palavra.
Se você consegue seguir a Igreja Católica obedecendo aquilo que a palavra diz, amém. Se você consegue seguir a tua igreja protestante, ouvindo e seguindo aquilo que a palavra diz, lendo, né, aquilo que a palavra diz e seguindo, amém, querido. Não tem certo e não tem errado, só existe um certo. E esse certo é a palavra, é aquilo que Deus deixou para nós, é aquilo que Jesus deixou como ensino de igreja para nós. Né? Então você, meu irmão católico, não leve isso como algo pessoal. Nessas aulas aqui nós falamos sobre a história da igreja, a minha história, a sua história, a nossa história, né? E eu concordo, alguns lá falaram, mas a igreja hoje também faz a mesma coisa. Eu concordo com você. Eu também acho que nós precisamos de um outro movimento de reforma. Mas o que eu quero trazer para você é que eu e você precisamos nos voltar para a palavra. E se você consegue, quero de novo falar isso aqui, se você consegue ficar aí na sua igreja e a sua igreja, aquilo que a sua igreja prega, não confronta a palavra, né? Não vai ao contrário da palavra, beleza, você está no caminho certo, siga aí a sua igreja, a sua religião, seja qual for. Mas se a sua religião, seja ela católica, seja ela protestante, seja a linha de protestante que você segue, nós temos vários segmentos, né? Seja ela que você frequenta, se ela vai de contrário àquilo que a palavra diz aí, meu querido, abre o teu olho, peça a ajuda do Espírito Santo, seu amigo, seu consolador, e procure aí aquilo que o Senhor te revelar, né? Procure o caminho certo. É só isso. O intuito das nossas aulas não é falar da religião A, falar da religião B, até porque nós somos todos iguais. O intuito é trazer você para a leitura da palavra, por conhecimento da palavra. O intuito da aula da Reforma Protestante é fazer eu e você nos questionarmos. Será que o que eu estou ouvindo é certo? Será que se eu ouço o meu pastor, se eu ouço o meu padre, se eu ouço quem quer que seja, e não vou procurar saber se é verdade, eu estou correto? Né? Bom, vamos lá, para a gente ir para o final da aula. Dito isso, vamos continuar a nossa aula. Queridos, depois, então, desse movimento de reforma, que foram vários movimentos de reforma, depois surgiu os anabatistas, surgiu vários movimentos que eu não quero entrar em detalhe aqui, porque a nossa aula é da reforma, mas houve por parte da Igreja Católica um movimento chamado Contra-Reforma. Porque a igreja começou a perder vários fiéis, a igreja começou a perder várias pessoas ali que viram as teses de Martim Lutero junto com os movimentos reformadores e começaram a chegar à conclusão, eles têm razão. E aí eles perderam vários fiéis, né? E a igreja, então, fez um movimento de contra-reforma, foi uma reação, né, da igreja, foi uma reorganização da igreja, foi um combate a algumas ideias protestantes, foi também a criação de mecanismo de controle, né? Porque a reforma ela acabou mostrando ou evidenciando alguns erros graves, sim, da igreja naquela época, como a venda de indulgências. Né? E aí, então, teve um concílio, uma assembleia, uma reunião, que foi o coração da contra-reforma, que foi o Concílio de Trento, né? Que decidiu, por exemplo, como reafirmar a autoridade da tradição, mas a Bíblia. Nesse concílio também eles decidiram combater abusos, como a corrupção do clero, da liderança, do papado, né? Algumas corrupções que aconteciam ali dentro da igreja. Foi nesse concílio também que eles decidiram criar seminários para melhorar as formações dos líderes, né? Dos padres, das pessoas ali que estavam ligadas à liderança da Igreja Católica. Então, esse movimento de contra-reforma foi com o intuito de combater algumas coisas, corrigir, e outras coisas, combater a reforma. E aqui um detalhe muito importante para a gente poder pensar. Há aqueles que veem Lutero como herói e há aqueles que veem Lutero como vilão, né? Alguns católicos aí veem Lutero como vilão. Mas a pergunta que eu faço é, se não tivesse ou não tivesse tido Lutero, né? Se Lutero não tivesse lá colocado essas teses, não tivesse combatido de forma forte, veemente a cobrança de indulgência, a igreja teria mudado? Será que a própria Igreja Católica teria feito esse movimento de contra-reforma, que em partes corrigiu algumas coisas que estavam acontecendo? Será que a igreja por si só teria se consertado em algumas áreas? Então, será que até para você que enxerga Lutero como vilão, até para você não é ponto de se pensar e falar, não, ele foi importante, porque a igreja assim reagiu,
porque a igreja observou e viu realmente os escândalos, a igreja viu os abusos? Será que o Lutero não foi importante? Eu estou falando para você que enxerga ele como vilão. Bom, queridos, a reforma, ela não foi só um movimento bonito. A reforma teve guerras para que chegássemos numa ideia. Teve-se movimentos, né, guerras religiosas, perseguições, mortes, como, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos, que está na história, marcou a história. Né? A reforma causou conflitos, instabilidade na Europa, dentro da igreja, fora da igreja. Né? A reforma foi um movimento que trouxe impactos para toda a história da igreja. Né? Impactos como, por exemplo, impactos positivos, como, por exemplo, deixou a Bíblia acessível para todos nós. Transformou a Bíblia em algo acessível, que até então, lembra que nós falamos, era só para o clero, somente os líderes liam. E agora a reforma vem e diz, não, você também tem direito de ler, você também tem direito de entender a verdade do evangelho, né? A raiz da palavra, do evangelho, a raiz do cristianismo, a raiz da igreja. A reforma também trouxe como impacto um crescimento da educação. Pessoas começaram a estudar mais, pessoas começaram a se interessar mais pela palavra. Peraí, eu estou ouvindo, porque antes havia-se uma cegueira. As pessoas ouviam o que os líderes religiosos falavam, e hoje ainda existe essa cegueira em algumas denominações, não quero entrar em detalhes, mas enfim, havia-se uma cegueira. As pessoas ouviam e aquilo que os líderes falavam virava doutrina, virava verdade. E agora, com esse movimento de reforma, eles começam a se questionar e a estudar. Então, houve um crescimento da educação. Também a reforma trouxe um questionamento da autoridade religiosa. Né? Será que aquilo que essa pessoa está falando é verdade? Queridos, há pessoas hoje, 2026, que pegam aquilo que o líder fala e, cara, não importa o que a Bíblia está falando, importa o que o meu líder fala. Não importa o que a Bíblia diz, importa o que a doutrina da minha igreja diz. Não importa o que a Bíblia mostra, o que importa é o que o meu pastor, o meu padre mostra, queridos. Vamos para a palavra. Então, o intuito dessas aulas aqui não foi apontar erros da igreja católica, até porque se eu fosse apontar erros da igreja protestante, nós ia ficar erros de algumas igrejas. Aqui foi mostrar para você que nós devemos vir para a palavra. É só isso que sobra para nós. Aliás, é tudo isso que sobra para nós, a palavra. Nos voltarmos para a palavra, né? Bom, e a aplicação então final aqui para a nossa aula, para finalizarmos, né? Que é aquilo que eu estou falando, aquilo que eu falei em toda essa aula. Você conhece a Bíblia ou só escuta os outros? Sua fé é baseada em Deus ou em tradição? Você vive a reforma ou só sabe a história? Porque o intuito dessa aula não é só saber a história da reforma, mas você vive a reforma. E para finalizar, eu quero contar uma historinha que um dia eu ouvi do pastor Ivair, nosso pastor, que vai servir para você, protestante, católico, luterano, seja aquilo que você segue, vai servir para você. A história diz o seguinte: um dia, um casal decidiu fazer um peru. Né? Então eles compraram ali, o marido comprou o peru e falou: olha, eu quero que você faça o peru que nós comíamos na casa da sua mãe, né? Aquele peru gostoso que nós sempre comemos lá, eu quero que você faça. E aí então ela começou, a mulher, a esposa, começou a preparar aquele peru ali e ela cortou o peru. E ele falou: por que você cortou o peru? Eu falei: não, porque tem que cortar o peru, a receita é essa. Eu falei: não, mas eu quero entender o porquê. O marido questionando. E ela falou: não, porque é receita isso aqui, a receita só dá certo se cortar. E ele pegou o telefone e ligou para a mãe, que a receita vinha da mãe. E aí ele perguntou, ele falou: olha, eu tô aqui com a sua filha fazendo peru e ela disse que o peru tem que cortar, que você ensinou por que, que o peru tem que cortar. Não, tem que cortar, a receita só dá certo se o peru cortar. Mas por que tem que cortar? Não, porque é receita, eu aprendi com a minha mãe, e a mãe ainda era viva, né? A avó da esposa. Ele pegou o telefone, o marido, e ligou para a avó e falou: oi, vó, tudo bem? Aqui é o marido da fulana de tal, ela tá fazendo aquela sua receita de peru. E aí, então, ela está cortando. Eu quero entender por que corta o peru, qual que é a receita, né? Por que a receita diz que tem que cortar o peru? Ela falou: não, filho, não precisa cortar o peru. Eu cortava o peru porque na minha época o forno era pequeno. Hoje vocês têm forno maior, então não precisa cortar o peru. Olha só, o que eu quero te mostrar com isso? Muitas coisas que nós temos por verdade hoje são coisas que nós aprendemos com nossos pais, com os nossos avós,
com a tradição e não com a palavra. Tem coisas que você tem como verdade acerca do evangelho que você ouviu falar de alguém. Tem coisas que você tem como verdade que nunca passaram por qualquer ensinamento bíblico, jamais foi escrito na Bíblia, jamais, você não vai encontrar. Mas você crê assim porque você ouviu alguém dizendo, porque o seu pai falava, sua mãe falava, seu avô falava, seu bisavô falava, a sua comunidade falava, a sua igreja falava. Então agora eu e você, com esse pensamento reformado, né, nós devemos... Cara, deixa eu entender, por que precisa cortar o peru? Por que eu faço isso na minha igreja? A palavra diz isso. Então nós devemos nos voltar para a palavra, querido. A ideia de todas essas 10 aulas da história da igreja foi para mostrar para você que a igreja é falha. A religião é falha. A igreja errou em vários pontos e continua errando. Mas há um que não falha e é Deus. Há um que não falha e ele deixou a sua palavra para mim e para você. Então, o intuito dessas aulas foi mostrar que se eu e você seguimos apenas igreja, instituição, religião, nós vamos falhar porque a igreja é falha, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela qualquer uma, ela é falha porque a instituição é feita de homens, mas há uma coisa que não falha e dentro da palavra tem água pura, limpa para mim e para você beber. Então, o intuito dessas aulas foi te mostrar, volte-se para a Bíblia, querido. Volte-se para o estudo da palavra, você, meu irmão católico, você, meu irmão espírita, você, meu irmão que se diz cristão. Volte-se, evangélicos também, volte-se para o ensino da palavra, para a sua essência, para a essência do evangelho, para a essência do cristianismo, porque a história mostra as barbaridades que a igreja fez. E a história de hoje tem mostrado as barbaridades que nós vemos por aí. Então, querido, volte-se para a palavra. Amém? Fique com Deus. O intuito dessas aulas era realmente te mostrar isso. Espero que você tenha aprendido. Espero que você, meu irmão, não tenha ficado chateado comigo, porque aqui o meu intuito não foi expor o erro de igreja nenhuma, não foi mostrar quão a católica tem problema, porque a evangélica, a cristã também, a protestante também tem problema, mas foi mostrar a história, a nossa história, a minha e a tua história, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana nós começamos uma nova série de aulas sobre a vida do apóstolo Paulo. Você não pode perder, vai ser semanas de aulas aí onde nós vamos mergulhar nos feitos, né, do apóstolo Paulo, um homem muito relevante para o Novo Testamento, que escreveu 2/3 do Novo Testamento, que impactou de forma direta na nossa vida, né? Aí, através dos seus escritos, nós vamos começar essa série de aulas na próxima semana, você não pode perder. Fique com Deus, eu quero poder orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essas aulas, obrigado por esse ensinamento. Pai, em nome de Jesus, agora eu quero fazer um pedido especial ao Senhor, ao Espírito Santo. Pai, vai lá no coração de cada um que me ouviu nesse tempo, que viu os meus vídeos, os cortes, que viu essa aula. Pai, se ficou alguma tristeza, ou quem sabe a pessoa achou que eu estava afrontando ela, achou que eu estava falando mal, Pai, em nome de Jesus, tira esse sentimento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser aquele que traz paz ao coração. Espírito Santo, clareia as mentes para que nós não sejamos enganados por religião nenhuma, por pessoas nenhuma, mas que nós possamos nos voltar à verdade da palavra, em nome de Jesus. Só o Senhor pode fazer isso, Espírito. Só o Senhor pode ir lá e trazer a verdade aos corações, em nome de Jesus. Faça isso. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.